Fala galera do YouTube, beleza? Arthur aqui. Bom galera, no vídeo de hoje eu vim aqui novamente com a minha série para ajudar vocês a crescer no YouTube. Não seria meio que ajudar vocês a crescer, né? Seria como ajudar a melhorar o seu canal, tá? Para vocês terem uma boa qualidade de vídeo, de áudio, de gráficos, né? Para você poder fazer, ter uma personalização legal do seu canal, né? E dessa vez eu tô aqui como fazer uma intro simples, básica no After Effects, tá galera? Eu sei que vocês estão pedindo intro avançada sobre isso, mas isso aqui realmente é uma intro básica para quem só tá começando mesmo no After Effects, para quem só quer fazer uma intro básica para poder trabalhar no canal, colocar uma intro bem levezinha, serve para intros para séries também, para você não precisar pagar ninguém para fazer isso. É uma coisa bem rápida, fácil mesmo. Tá, então, pra quem tá esperando tutoriais mais avançados, esse não é um tutorial avançado, tá? Um tutorial básico de After Effects, vai usar apenas Position e Scale, tá? Coisa básica mesmo. Então, é mais pra quem quer fazer uma coisa legal com o seu canal, pelo menos ter um visualzinho legal. Porque a intro é uma coisa muito importante, a intro que vai apresentar o seu canal, apresentar o seu vídeo, tá? Pro seu telespectador, entre aspas, podemos dizer. Então essa intro é mais pra isso, é uma coisa básica, rápida. Eu gosto de estilos assim, uma intro 2D rápida e básica, ok? Então vamos lá ver como que ela é. Bom, eu fiz essa intro aqui bem simples mesmo, olha aí. Tá vendo? É uma intro bem simples e rápida de ser feita, tá? E você pode usar pra qualquer coisa, tanto canais de vlog, tutoriais, de games. É uma coisa que você pode usar em qualquer... uma intro que você pode usar em qualquer vídeo, pra fazer séries também, apresentação de séries. Eu decidi estar trazendo isso, porque é uma coisa rápida e você pode fazer pro seu canal e colocar, ok? Então vamos lá pra gente aprender. Bom, primeiramente o que vocês vão ter que fazer? Vamos vir aqui no After Effects, vamos criar um novo projeto, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, nova composição, New Composition, tá? Aqui vocês vão criar com as seguintes configurações. Eu vou criar em HD 1280 por 720, só que você vai poder criar também 1920 por 1080, caso você for fazer vídeos em 1080p, essas coisas. Bom, aqui 29.97 FPS, ok, o frame rate, duração. Eu botei 30 segundos, mas não vai ficar com isso, só pode botar 4 segundos mais ou menos, que é o tempo da intro. Eu coloco sempre mais, que eu consigo aumentar, depois a gente só cortar e renderizar, ok? Então vamos dar um ok. Bom, após ter dado ok, vai criar aqui o projeto, né? Agora, vamos criar o fundo. Para criar o fundo, a gente vai criar um sólido. Então a gente vai em New, Solid, tá? Assim a gente vai criar um sólido. Bom, aqui tá o sólido, a gente vai colocar aqui o nome desse sólido de fundo, tá? O nome do nosso sólido vai ser fundo. Deixa eu adicionar aqui fundo, tá? 1280, clique Make Comp Size para fazer o tamanho da composição. Aqui na cor, a gente vai colocar essa cor aqui, tá vendo? Ó, um cinza mais pro branco, bem clarinho mesmo. Vamos dar um ok. O ok, a gente vai fazer o fundo já. Bom, agora aqui na timeline a gente vai ter esse fundo. Vamos vir aqui, olha, tá vendo essa chavinha? Vamos clicar aqui, porque a gente não vai poder mover o fundo, tá vendo? O fundo não vai ser movimentado. Bom, agora a gente vai criar a letra, né? Vamos vir aqui, eu vou criar a letra com a fonte Bebas, tá? Bebas. Aqui eu vou escrever Tech Art, ó, Tech. Ó, as configurações da letra você coloca aqui, ó, onde tem A e V, tá vendo? Você vai colocar 0. E o tamanho da letra eu vou colocar 75. A cor eu vou colocar aqui, ó, vou puxar pra cá, vou colocar um amarelinho, mais ou menos assim, certo? Aqui, ok. Agora o que eu vou fazer? Ó, clicando aqui, olha, e segurando vai ter Title e Action Safe. Vai abrir essas réguas, tipo essas linhas, pra gente poder centralizar mais ou menos, ok? Bom, agora eu vou dar um Ctrl D para duplicar esse tag, segurando Shift e apertando para baixo, apertando e segurando Shift a gente pode puxar linearmente, tá vendo? Vou puxar ela para baixo aqui. E aqui eu vou escrever arte, tá? Mais ou menos arte. Aí você coloca o nome que você quiser. Bom, agora o que eu vou fazer? Selecionar os dois. E tá vendo aqui que tem esse X aqui, olha? A gente vai centralizar ele, os dois mais ou menos. Centralizar para eles ficarem no fundo, certinho, tá? Eu vou puxar esse arte um pouco mais pra cá. Ok? Um pouco mais pra cá, mais pra centralizar mais ou menos ele. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Vindo aqui, apertando essa ferramenta aqui, olha. Tá vendo?
Pra que essa ferramenta? Pra gente mexer nesse pontinho aqui, ó, tá vendo esse pontinho? Pra na hora da gente mexer na escala, ele fazer uma coisa simétrica. Tá vendo esse pontinho? A gente vai tentar puxar mais pro meio possível da palavra, tá vendo? Segue esses dois riscos aqui, a gente coloca mais no meio possível. Mais no meio possível. E a gente vai clicar no Tech e fazer a mesma coisa. Puxar esse pontinho aqui, tá vendo? Sempre selecionando essa ferramenta e tentar colocar mais no meio possível. Após ter feito isso, a gente só clica nessa aqui novamente. E agora a gente tem os dois, ok? Agora a gente vai criar o nosso, aquele quadrado, retângulo que fica atrás, né? A gente vai vir aqui e criar um Rounded Rectangle, tá? Que ele vai fazer com bordas arredondadas, vocês podem ver. E a gente vai fazer um, mais ou menos, que cubra totalmente a letra. Bom, a cor dele eu vou colocar um cinza um pouco mais escuro, tá? Esse aqui é um cinza um pouco mais escuro, tá vendo? Aqui o código é 1A, 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 ok? E eu coloquei um stroke número 2 branco, certo? Vou puxar ele para baixo da letra, para a letra ficar em cima, ok? Agora o que eu fiz? Nele eu adicionei uma sombra. Como que vai adicionar a sombra? Eu vou clicar do lado direito, Layer Style, Drop Shadow. Aí vocês podem ver que ficou uma sombra meio suavizada. Eu não quero isso, eu quero ela sem suavização. Então aqui onde está Size de 5 eu coloco 0, tá vendo que ela deixa uma coisa mais grossa assim. E aqui em Distance eu coloco 2, tá? 2 de Distance, que ele vai dar só esse efeitozinho. Não, a gente pode colocar 3 de Distance, tá vendo? Que ele vai dar só esse efeitozinho, certo? Ó, agora vocês podem ver que assim que ficou a cara da intro, mais ou menos, eu vou adicionar aqui no Tech e no Art também um Layer Style, Drop Shadow, tá? Uma sobreposição de uma sombra, tá? Uma sombra projetada. E aqui no Size eu também vou botar em 0 no Size deles, tá? 0 aqui. E Drop Shadow, 0 aqui nesse Size. Tá vendo? Vai dar essa coisa um pouco mais sem suavização, né? Mais rústica, podemos dizer assim. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos animar ela. Bom, eu vou sumir com o Tech e o Art, tá? Pra gente animar o cubo primeiro. O que eu vou fazer? Vou apertar R de rotação, tá vendo? E segurando o Shift, eu vou apertar o S, que é escala. Bom, o que eu vou fazer? Aqui, olha, em escala, eu vou clicar aqui e deixar ela em 0, essa escala. E a rotação, tá vendo aqui que vai ter 0? Eu vou mudar esse primeiro 0 para -1. Certo? Aqui eu vou marcar keyframe dos dois. Vou puxar mais ou menos para 20 segundos. Eu vou botar a rotação de -1 para 0 novamente. Aqui a escala de 100 eu vou colocar para 110. Tá vendo que ele vai ficar um pouco maior. A gente pode colocar até 120. Eu vou apertar 2 frames, page down para mudar 2 frames, ó. 1, 2 frames. Vocês podem ver aqui que mudou 2 frames. E aqui eu vou colocar 100 novamente, que ele vai dar esse efeito, ó, tá vendo, ó? Eu posso puxar aqui, olha, vou aumentar segurando o Alt e rodar o meu cursor do meu mouse. Aqui, olha, tá vendo que tem esse keyframezinho? A gente pode puxar ele pra cá, eu vou puxar 2 a mais pra frente, tá? Aqui em 0,24 segundos, tá vendo? Olha, ele vai dar esse efeito aqui, tá vendo? Esse efeito mais ou menos dele suavizando. Vou puxar a rotação aqui para junto desse frame, ele dá esse efeito, olha. Tá vendo? Ele dá esse efeito aqui. Bom, agora o que ele vai fazer? Vocês perceberam que naquela intro parece que o cubo ele tem várias sombras. Como que a gente vai fazer isso? Vamos vir aqui, dar o Ctrl D 2 vezes, que ele vai duplicar 3 vezes esse shape, certo? Esse primeiro shape, a gente vai abrir, vamos selecionar todos esses shapes aqui, tá? E apertar a letra U. Bom, você pode ver que apareceu o keyframe de todos. O primeiro shape, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar alguns frames aqui pra frente. O segundo shape, a gente vai selecionar todos os frames, vamos puxar ele um pouco mais pra cá. E esse terceiro shape aqui, a gente vai deixar assim mesmo, vai dar esse efeito, ó, tá vendo? Desse efeito, só que vocês podem ver que não tá uma coisa tão legal. Então o que a gente vai fazer? Os shapes, esse shape 3, a gente vai deixar ele dessa mesma cor. O 2, a gente vai fazer o que? Eu vou colocar ele aqui mostrando todos. O 2, a gente vai clarear ele um pouquinho, ó, vou deixar mais ou menos um cinza assim, tá? E o shape 1, a gente vai colocar ele mais claro, uma cor mais clara. Que ele vai dar esse efeito aqui, olha. Tá vendo? Eu acho que ficaram muito claros todos em comparação ao outro, então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma escurecida nesse. Tá vendo? É bom você ter isso aqui pra mostrar mais ou menos, ó. Escurecida nesse e nesse aqui também. Um pouco mais escuro.
escurecer um pouquinho mais. Bom, eles vão dar esse efeito aqui, ó, tá vendo? Esse efeito aqui, tá? Bom, aqui os shapes já estão prontos, tá vendo? Esse aqui já é o efeito do shape se criando, né? Bom, agora o que a gente vai fazer? Vamos animar o texto. Vamos habilitar os dois textos, tá? Vocês podem ver aqui que o texto não está animado, apenas os shapes, tá? E bom, como que a gente vai animar esse texto? Eu quero que a animação desse texto ele comece mais ou menos aqui, olha. Quando esse shape estiver aqui, tá? Bom, agora a gente vai selecionar os dois, tá? Marcar o scale, apenas o scale, tá? A gente vai colocar os dois scales em 0. Colocamos os dois em 0. Marcamos o keyframe dos dois, certo? Puxamos aqui mais ou menos para uns 1,15, tá? Colocamos aqui em 120 os dois, tá? Os dois em 120 a gente coloca. Os dois em 120 e pulamos 1, 2, 3, 4 frames e colocamos os dois em 100, tá? Os dois em 100 para dar esse efeito aqui. Ok? Eu só acho que isso aqui está muito rápido. Então aqui a gente marcou o keyframe em 28 mais ou menos. Então vamos puxar aqui mais ou menos para 1,8, tá? 1,8 a gente puxa isso aqui para cá. Que ele vai ficar uma coisa mais rápida, tá vendo? Eu acho que ainda está um pouco rápido. É sempre testando, talvez uma coisa que ficou mais rápido. Então a gente pode puxar mais ou menos para cá. Deixa eu ver como que ficou. Aí, tá vendo? Vou puxar só 2 keyframes para cá para dar esse efeito. Um efeito um pouquinho mais assim, tá vendo? Então, esse é o efeito. Agora, ó, o que a gente vai fazer? Aqui, olha, vocês podem ver que tem uma bolinha sequenciada de várias outras bolinhas. A gente vai clicar aqui. E aqui, olha, vai ter também isso. A gente vai marcar o quadrinho de todos. Se não estiver aparecendo isso aqui, você clica aqui em Toggle Switches, tá? Toggle Switches, que vai aparecer, tá vendo? Se eu tiver assim, você clica aqui, que ele vai aparecer. Porque isso aqui é o Motion Blur, ele vai dar um efeito de movimento, ó, tá vendo? Ele já dá ele dá um efeito mais de movimento ao seu texto, tá vendo? Ó, um efeito mais de movimento. E já tá começando a se formar aquela nossa intro, olha. Tá vendo? Já deu o efeito lá da nossa intro. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar todos esse aqui, tá vendo? O art, todos os shapes, vamos clicar do lado direito, vir em Pre-Compose. Aqui no Pre-Compose vai abrir isso aqui. A gente vai simplesmente aqui escrever letra, tá? Aqui, beleza. Bom, nessa letra a gente vai voltar para Comp 1, onde está a letra, tá? Aqui nessa Composition nova, a gente vai marcar esse cubo aqui, que é o 3D, tá? Agora, beleza. Nosso cubo já está em 3D. Agora o que a gente vai fazer? Vamos clicar do lado direito, New Text. Vamos criar um novo texto. Daí aqui a gente vai escrever www.youtube.com/ o nome do seu canal. Vamos diminuir isso aqui, tá? Eu vou usar uma outra fonte com o nome de Code, se eu não me engano, é Code, tá? O nome de Code, a nova fonte, essa fonte que eu vou usar agora, tá? Code. Eu vou aqui, olha onde está esse AV aqui, eu vou aumentar, tá vendo? Eu vou aumentar ele aqui para ter um espaço maior, espaçamento maior, tá? E eu vou diminuir isso aqui um pouco, tá? A cor eu vou colocar um cinza, mais ou menos parecido com este aqui, tá vendo? E ficou assim mais ou menos, ok? Centralizar aqui, eu posso diminuir isso aqui um pouquinho, que eu acho que ficou muito grande. E aqui tá mais ou menos a nossa tipografia, né? Eu vou aumentar um pouquinho. Beleza. Bom, agora o que eu vou fazer? Vou clicar do lado direito, vir em Layer Style, Drop Shadow, para dar esse efeito também de sombra que nem a gente fez nos outros. Aqui no Size eu vou colocar em 0 novamente, para ficar uma sombra mais grossa, vocês podem ver. E aqui em Distance eu vou diminuir ela aqui para 1, tá? Uma distância de número 1. Que ela vai dar uma engrossada um pouco nessa fonte. Vou aumentar um pouco, eu tô achando ela muito pequena. Bom, agora o que a gente vai fazer para dar aquele efeito da letra andando? Aqui vai ter Animated, que seria a animação. Vamos clicar nessa setinha e clicar em Position, ok? Bom, agora em Position a gente vai fazer o que? Tá vendo onde tem esse Position aqui? Aí a gente vai puxar ele aqui, olha, vai puxar o segundo Position para baixo. Mais ou menos uns 70, tá? Colocar mais ou menos esse Position aqui em 70, ok? Agora, aqui a gente vai clicar em Ranger Selection,
ok? Aqui vai ter esse offset, tá vendo? Quando a gente clica offset, ele dá esse efeito da letra subindo, certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos ver onde mais ou menos a letra termina de se criar. Mais ou menos ela termina aqui. Então vamos colocar aqui 1,15, tá? Vamos colocar aqui 1,15, olha. 1,15 mais ou menos, tá? E vamos marcar um keyframe. Aí a gente vai puxar mais ou menos para 1,25, tá? Uns 10 frames para frente, vamos colocar em 100. Bom, ele vai dar esse efeito aqui, olha. Tá vendo? Eu vou puxar mais, vou colocar aqui de 1,25, vou colocar para 2,25 mesmo. Vou colocar para 2 segundos, tá? Para dar um tempo maior. Vou minimizar isso aqui, tá? E selecionando isso aqui, eu vou clicar aqui nesse Rounded Rectangle Tool, selecionando aqui, olha, e eu vou puxar aqui para trás, tá vendo onde eles estão? Eu vou mais ou menos fazer isso aqui, ó, esse efeito aqui, olha. Tá vendo, ó? Ó, ele vai se desaparecer mais ou menos. Agora o que eu vou fazer? Aqui vai criar uma nova máscara. Nessa nova máscara, eu vou mudar de ADD para Subtract. Tá vendo que ele vai dar esse efeito aqui meio que desaparecendo, ó, tá vendo? Esse efeito aqui. Tá vendo? Ó, aí agora vai dar o efeito já dele meio que se criando, meio aparecendo, ok? Só vou fazer o que? Vou marcar o efeito de motion blur aqui também para dar um motion blur. E aqui abrindo o mask, eu vou vir aqui em mask filter, tá vendo? E eu vou puxar ele um pouquinho para dar um efeito maior. E no mask expansion também vou aumentar ele um pouquinho. Vou diminuir, na verdade, né? Vou colocar menos 18 mais ou menos para dar esse efeito aqui, olha. Vou dar um play para vocês verem. Tá vendo? Para dar um efeito mais ou menos dela se arrastando. Se a gente não tivesse esse motion blur, não teria esse efeito, tá vendo? Se a gente não tivesse motion blur, não teria esse efeito meio que a letra se arrastando, como tem aqui. Tá vendo? Esse efeito da letra se arrastando. Bom, aqui tá feita a intro, quase feita, na verdade, né? Vocês podem ver que ela já terminou de se criar. Agora eu vou fazer aquele efeito da logo vindo, né? Bom, eu vou jogar esse texto para baixo de onde está do nossa composition letra, tá? Eu vou vir aqui, ó, terminou de se criar mais ou menos em 2 segundos. Então em 2:10 eu vou vir aqui nessa letra, apertar o position com a composition já em 3D. Vou marcar um position, certo? Vou puxar aqui para 2:13. Vou arrastar ele para baixo. Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Tá vendo que ele vai chegar para trás. Agora eu vou puxar ele aqui mais ou menos para 2:20. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, olha. Tá vendo que tem essa bola azul? Então eu vou puxar ela para cá, olha. Tá vendo? Eu vou puxar ela aqui até ela passar a tela e ela sumir. Tá vendo que ele vai dar esse efeito aqui, olha. Vou marcar o motion blur. Ele vai dar esse efeito aqui que a gente vai ver agora. Tá vendo esse efeito da logo vindo e desaparecendo, tá vendo? Agora o que você pode fazer? Ela termina de passar aqui. Então, tá vendo onde tem o link e o fundo? A gente vai vir aqui e selecionar os dois, tá? Selecionar os dois. Agora desmarca o fundo, senão você não vai conseguir selecionar. E puxar eles até aqui, olha. Porque ele vai dar esse efeito aqui dela passar e ele some, tá? Por exemplo, deixa eu ver onde ela passa. Aqui, mais ou menos, e a gente puxa ele pra cá, mais ou menos. Porque aí na hora que ele passar, olha, você pode ver que ele sumiu com a camada. Então a gente bota aqui mais ou menos até uns 3:10. Tá? E tá vendo que tem esse negócio amarelinho? A gente puxa isso aqui até aqui, que ele vai renderizar só até aqui. E por que eu fiz esse negócio da logo sumir? Porque que você faz? Quando a logo passou aqui, olha, quando a logo estiver aqui, você já coloca o seu vídeo. Que aí dá como se fosse uma transição, tá vendo? Como se fosse uma transição. Certo? Agora você vai me perguntar o render. Arthur, como que você vai renderizar para ficar transparente isso aqui para mim poder jogar em cima do vídeo? Bem simples. Para renderizar é muito simples. A gente vai clicar Ctrl M, tá? Ctrl M. Ou vir aqui em File. Ou vir aqui em Composition, Add to Render Queue. Tá? Aqui ele vai adicionar aqui na fila de render, que seria mais ou menos a tradução. Aqui vai ter Best Settings, Lossless, deixa eu ver se tá Lossless mesmo, não estava conseguindo ler direito. E aqui vai ter o Comp Montum AVI, ou o nome da sua composição. Bom, a gente vai clicar aqui em Lossless, tá? Esperar abrir, puxar ele para cá e vai ter o Format. Aqui no formato, que seria o Format, a gente vai colocar em
QuickTime. Se o seu não tiver QuickTime, instale o QuickTime Player, tá? Ele só funciona quando instala o QuickTime, então instale o QuickTime Player que vai aparecer. E aqui vai ter Channels. Aqui nesse Channels a gente vai mudar de RGB para RGB mais Alpha. Ok? Vamos dar um OK. Aqui em Comp a gente vai escolher aonde a gente vai adicionar. Eu vou salvar na área de trabalho e colocar final. E vamos clicar em Render. Ele vai renderizar a sua intro bem rapidamente, dependendo do seu computador. O meu vai demorar... Nossa, vai demorar? Não vai demorar não, tá? Ele vai renderizar, provavelmente demora um pouquinho no seu computador, porque ele tem um motion blur e isso puxa um pouco, tá? Então é isso, galera. Essa foi a videoaula, tá? Como fazer uma intro básica no After Effects. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, avalie com gostei, um favorito. E tchau, tchau.